Neemias, seu capítulo 8, seu versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis. Preste atenção nisso, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Versículo 9. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não feche sua Bíblia, olhe para o seu irmão e diga para ele: a alegria do Senhor é a vossa força. Tome seu assento. Horário muito bom que nos foi passado, mas eu quero ser o mais rápido possível. Só quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em meu coração. Meus irmãos, o livro de Neemias, ele vai nos retratar a volta do povo judeu após voltar do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Neemias era um judeu que vivia na Pérsia, em Suzã, e a saber, esse homem ele era copeiro do rei. E o cargo de copeiro do rei era um cargo muito, assim, de alta confiança, porque o copeiro era quem servia as comidas para o rei, era quem servia as bebidas para o rei. Então, antes de o rei comer algo, antes de o rei beber algo, primeiro o copeiro ele bebia aquilo, ele comia aquilo, porque se algo tivesse para fazer mal ao rei, primeiro o copeiro sofreria e o rei não sofreria dano algum. Então Neemias ele vai ser escolhido como copeiro do rei. Preste atenção, copeiro do rei é um cargo de muita confiança do rei. Então se Neemias foi escolhido copeiro do rei, não é porque Neemias era qualquer um, era porque no proceder de Neemias tinha caráter. O rei não escolhia para ser copeiro qualquer um. Tia Bruna, o rei não escolhia para ser copeiro pessoas de má famas, porque ele sabia que a pessoa podia usar de má fé e matar ele. Só que aqui já tem algo, que o caráter de Neemias, Marcos, é um caráter correto, porque senão Juninho, o rei não tinha escolhido ele para ser copeiro. Só que a Bíblia agora vai nos falar que agora Anani, juntamente com alguns irmãos judeus, estão vindo de Judá. Eles vão chegar até Neemias, e Neemias vai perguntar a eles como estava Judá. Eles vão falar a situação de Judá, e no mesmo momento Neemias ele vai sentar, ele vai se lamentar, e ele vai chorar, porque quando eles vão contar para Neemias a situação de Judá, Judá está numa situação precária, Judá está em ruínas, Judá está acabada. Só que tem algo que me chama a atenção, Juninho, é porque quando Neemias ele sabe da situação que está Judá, Neemias ele não só chora, Neemias ele vai jejuar e orar. Porque se tem algo que resolve o incômodo que está dentro da minha alma, não é contar para o irmão aquilo que eu estou passando, é ainda ir para o jejum, é ainda ir para a oração.
Só que calma aí, Neemias ele está no muito bom do palácio. Raíza, talvez Neemias poderia olhar e falar: opa, eu vou me preocupar com meus irmãos de Judá, para quê? Eu estou no palácio, estou vivendo no muito bom, para que eu vou me preocupar com os meus irmãos? Só que aqui eu aprendo um ponto, que Neemias não é orgulhoso. Neemias, ele não é orgulhoso. Porque quando contam para ele a situação de Judá, ele se quieta, ele fala: não, esse trem não pode ficar desse jeito, não pode ficar dessa maneira. Só que Neemias agora ele vai diante do rei. E o rei, quando vê que Neemias chega, ele vai perceber. Neemias está com um semblante triste. Neemias está chateado. Neemias está magoado. E o rei vai perguntar para ele: Neemias, o que te sucede, Neemias? Neemias vai virar para o rei e vai contar toda a situação que estava Judá, toda a situação que estava o seu povo. E o rei vai conceder para ele uma petição. Ele vai falar: se possível me dê cartas para que eu possa ir até Judá e reconstruir Judá. O rei vai conceder. Só que interessante, Marcos, que o rei não só concede, como o rei também dá madeira para ajudar ele a reconstruir Judá. E tia Bruna, sabe o nosso problema no dia de hoje? É que a gente está contando nossos problemas para quem pode não resolver. Neemias ele tem um problema e ele não está botando o problema dele na boca de quem não pode resolver. Neemias foi colocar na boca do rei, porque ele sabia que o rei poderia resolver a situação dele. Então, quer um conselho? Não bote seu problema na boca de homens. O conselho para você é: bote o seu problema na boca de Deus. Neemias agora vai descer até Judá. E dentro de Judá, quando ele chega lá, Vininha, ele chega para reconstruir os muros. Só que pare para perceber a ironia, porque pastor Josias, tem gente dentro de Judá que não quer que Judá seja reconstruída. Então, tia Bruna, quando Neemias chega no lugar, o que ele faz? Ele não sai contando para todo mundo: eu vim reconstruir Judá, eu vim reconstruir Judá. Não. Neemias no cantinho dele, quietinho, sem falar com ninguém, ele chega para reconstruir Judá. Porque ele sabe que o inimigo só está esperando ele soltar algo. Ele sabe que o inimigo só está esperando ele dar brecha. Mas ele não, ele chega quietinho. Ele fala: Deus, o Senhor sabe o que eu vim fazer aqui. Eu não vou falar nada para ninguém, porque eu sei que se eu falar, eu vou estar dando liberdade para o inimigo trabalhar. Só que pare para perceber comigo. Neemias ele chega para reconstruir os muros. Eu pergunto, vocês respondem: Neemias era o quê? Neemias era o quê? Neemias é copeiro. Então, se Neemias é copeiro, para que Neemias está indo reconstruir um muro? Para reconstruir um muro, Neemias, no mínimo, ele precisa ser um pedreiro. Ele precisa ser um engenheiro, porque quem fez o planejamento dos muros foi Neemias. Mas Neemias não é pedreiro. Neemias não é engenheiro. Neemias é apenas um copeiro disponível para ser usado por Deus. Dá um toquinho no seu irmão assim, dá um toquinho nele, dá um toquinho nele. Não, eu quero que você incomoda mesmo, dá um toquinho nele e fala assim: por esses dias, Deus
Deus vai te usar para fazer algo que você nunca fez, que você nunca imaginou. Talvez não tenhas as qualidades, mas Ele só precisa de alguém disponível. E deixa eu ver se os disponíveis já chegaram, os disponíveis já chegaram, os disponíveis já chegaram. Juninho, Deus não precisa de pessoas capacitadas. Ô, gente, só algo que eu queria ter falado no início da palavra, tá? Mas, assim, a mesma palavra que tá batendo aí, tá batendo aqui, tá? Que a gente tem essa mania, às vezes, de falar assim, o pregador tá lá no altar soltando indireta, que não sei o que. Mas a mesma palavra que tá batendo aí, ela tá batendo aqui, porque ela tá batendo aqui 2 vezes. Bateu quando eu estudei, bateu agora que tá ministrando. Então, a mesma que tá indo para aí, é a mesma que vem para cá. Só que a gente tem a mania, Juninho, de pensar que Deus quer os qualificados. Mas, tia Silvia, o problema dos nossos dias é que os qualificados botam problema em tudo. Os qualificados, Joel, tão assim, podia ser feito desse jeito, podia ser feito daquela maneira, mas não faz. Então, quantos qualificados não querem? Deus pega quem está disponível. Só que eu louvo a Deus, porque nessa igreja tem pessoas qualificadas, mas não só são qualificadas, são também disponíveis para fazer a obra dele. Vamos lá, vamos caminhar. Neemias, juntamente com os judeus, vão começar a trabalhar. E eles estão trabalhando, estão reconstruindo os muros. Só que agora vai se levantar uns conhecidos por nome de Sambalate e Tobias. Porque, Juninho, em um ambiente sempre tem um ligado, mas sempre tem um desligado. O desligado dá para ser muito fácil perceber ele. O desligado sempre está boiando. O desligado está sempre assim, meu Deus, para que cantar tanto? Meu Deus, para que essa pedição de levantar para ficar em pé? Mas é engraçado que quando estava lá no mundo, dançava, rodava forró e ninguém reclamava. Aí quando está nos dias de hoje, não, mas para que levantar tanto? Já trabalhei o dia inteiro. Gente, Deus que me perdoe, mas eu não consigo entender a cabeça de uma pessoa que chega assim, eu cheguei em casa cansado demais, pra que eu vou na igreja? Aí o camarada fica dentro de casa assistindo televisão e deixa de vir pro culto. Tá desligado. É Sambalate e Tobias. Porque tem gente aqui que tá ligada e tá fazendo a obra. Só que tem um Sambalate e Tobias e está falando, pra que cantar tanto? Pra que usar essa roupa? Só que o que me chama a atenção de Neemias e seus amigos é que o seguinte, eles vão virar para esses homens e vão falar, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Então, uma característica do crente ligado, ele não perde o foco. Mateus Júnior, aquele irmão vem com aquela roupa, eu não estou nem aí, eu vim para adorar. Mateus Júnior, para que levantar tanto para cantar? Deus me deu uma perna para isso, então com a minha perna eu vou louvar a Ele também. Mas e aí? Você vai ser Neemias e seus amigos ou vai ser Sambalate e Tobias que está boiando no culto? Porque Sambalate e Tobias está ligado na terra, mas Neemias e seus amigos estão ligados no céu. Vamos lá,
eu preciso encerrar, eu tenho que entrar no texto. Neemias, juntamente com seus amigos, eles vão terminar de construir o muro. E o povo vai ficar assim: meu Deus. Não, a Bíblia não fala isso não, mas permita-me conjecturar. O povo fica assim: meu Deus, como é que eles construíram esse muro? E meu irmão, eu estou vendo que o Senhor está bem ligado aqui. A vida da gente é a mesma coisa. Tem gente que pergunta: para que essa pessoa ainda está viva? Sobreviveu pandemia? Sobreviveu acidente? Como é que essa pessoa ainda está viva? Mas eles não sabem que a mão de Deus está nos guiando assim, ó. Uma outra coisa, para a gente partir para o texto que eu li. Neemias, ele vai dar a relação dos que trabalharam na obra. Então deixa eu te falar um negócio. A salvação não é por mérito, é por graça. A salvação não é por obras, é pela graça. Mas Mateus Júnior, eu trabalhei para o Senhor, eu entreguei o meu melhor. Fica tranquilo, Deus não se esqueceu. Eu aprendi desde criança, Deus não despede ninguém de mão vazia. Então, se você está trabalhando para Deus, fica tranquila. E uma outra coisa, não fica querendo se amostrar para os outros, não. No seu cantinho, do seu jeitinho, vai fazendo a obra, vai fazendo a obra, vai fazendo a obra. Que daqui a pouco Deus lá do céu vai olhar: meu filho, eu lembro daquele dia que você trabalhou por mim. Já que você está precisando, recebe. Vamos lá para o capítulo 8. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Estudando essa palavra, eu aprendi, pastor Rômulo, que a maior reforma que Neemias ele implanta dentro de Judá não foi a reconstrução dos muros. A maior reforma que Neemias implanta dentro de Judá é a restauração da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando eles foram para o cativeiro, e Judá, Israel, ficou por muitos tempos em altos e baixos espirituais. Então, quando Neemias ele termina de construir os muros, ele vai reunir todo o povo. Preste atenção, não adianta estar com os muros reconstruídos, mas o meu interior está desabado. Neemias entende: eu preciso reconstruir os muros. Reconstruiu, beleza. Mas agora, o povo está distante de Deus. E eu preciso restaurar a palavra. E no versículo 1, eles vão falar que o povo vai se ajuntar. Olha lá, todo o povo se ajuntou como um só homem. E para que o povo se ajuntou? Para ouvir a palavra. E isso é algo que falta nos nossos dias. Nós precisamos ter sede da palavra. Eles não estão juntos para buscar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Coloca o versículo 3, Kika, para mim rapidinho. Olha o final do versículo: os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ô Juninho, isso aqui é algo que eu já falei, mas repito. A gente vem para a igreja e pergunta a Deus: Deus, mas todo mundo sente, eu não sinto.
Deus, o Senhor falou com todo mundo, mas o Senhor não fala comigo. Só que é o que eu falei, a gente está boiando. E eu posso falar algo, Deus não fala com ninguém que está desligado. Deus só fala com crente ligado. E uma outra coisa, sabe o nosso mal nos dias de hoje? Já tem os cultos que eu ministrei para trás, eu falei, eu vou repetir. A igreja de Cristo não vem mais para adorar a Deus e com sede de ouvir a palavra. Nós entramos no rito, não, eu preciso ir no culto, porque senão o pastor não me vê lá, vai me encher o saco. Não, eu preciso ir na igreja porque tem uma bênção que eu preciso receber. E se eu for, talvez o Senhor vai me abençoar. E a gente está numa moeda de troca. A gente não vem para ouvir Deus falar, Rubens. A gente vem para pedir. A gente vem para questionar. A gente vem muitas das vezes só para marcar presença. E pastor Rômulo, o Senhor entende muito mais isso do que eu. Uma igreja que não dá crédito à palavra pode ter poder do Espírito Santo, mas ela só está inchando. Ela não cresce. E por isso muitas igrejas hoje não estão crescendo, Juninho. Porque a palavra está sendo esquecida. Eu vou pular lá para o versículo 8. Vai para o versículo 8. Eu tinha um outro negócio aqui, mas... E leram o livro da lei e leram no livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Um outro mal dos nossos dias. Deixa eu sentar aqui. Tia Bruna, tem muita gente hoje passando fome. Por conta que, às vezes, a pessoa está pregando algo. E a pessoa vai dando glória a Deus por qualquer coisa. Marcos, tem muita gente que está passando fome por mensagens que são pregadas nos nossos púlpitos hoje. Nós andamos por aí, graças a Deus eu louvo por essa igreja que a palavra é pregada. Mas nós andamos por lugares por aí que tem pessoas, Juninho, que estão sedentas, famintas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é pregada. Chega lá, canta 1 hora, depois passa para o pregador e ele começa: o seu CPF é tal, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Quando na verdade a palavra de Deus está sendo esquecida. Aí a gente olha e fala: nossa, mas aquela igreja tá cheia. Tá nada, tá inchada. Porque não tem palavra. E uma coisa que eu falo nos nossos dias é que a palavra que é dura, que é pregada, ela pode esvaziar a igreja, Juninho. Mas ela também cresce. Porque quando uma pessoa sai da igreja ou fica de birro por aquilo que é pregado, ela não entendeu aquilo que é pregado. Me perdoe pela palavra, mas às vezes é só Deus fazendo uma limpa na igreja. Só que Deus tira aqueles que não gostam, mas Ele traz aqueles que gostam. E eu louvo a Deus porque nessa igreja ainda tem um povo que ama e dá crédito à palavra de Deus. 9, vão lá. Ó. Deus é bom demais, gente.
Deus sabe que eu não queria pregar isso aqui não, mas Ele mandou. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Quando a palavra é pregada, ela penetra no coração do homem. E quando a palavra foi pregada, todo o povo começou a chorar. Porque, Juninho, a palavra revelou a eles algo que os olhos não podiam ver. Mas Marcos, o que a palavra revelou aos olhos deles? Aquilo que eles não podiam ver. O quantos eles estavam distantes de Jesus. E quando a palavra é lida, quando a palavra verdadeira é pregada, eles começam a chorar, começam a se entristecer. Lá não fala, mas eu imagino, começam a pedir misericórdia, meu Deus. Porque a palavra tem esse poder de penetrar no coração do homem e nos mostrar como nós somos miseráveis, pecador. O quanto nós somos falhos. O quanto nós somos errantes. Falamos com Deus, eu não vou fazer de novo, mas daqui a pouco eu estou caindo no mesmo pecado. Só que me chama a atenção é o versículo 10. Porque Neemias ele vai falar o seguinte: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oh Deus, me guarda, Pai. Não queria falar isso não, mas vou falar. Ele fala, ide. Porque tem gente que recebeu uma palavra de repreensão e ficou parado. Está choramingando, tia Bruna, em meio ao caminho. Só que Deus está falando, eu não mandei a palavra de repreensão para você ficar parado. Bora caminhar. Bora andar. O caminho é extenso, a jornada é extensa. E outra coisa, Jesus não vai vir buscar crente parado. 2 Coríntios que fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Ele não fala, portanto, meus amados irmãos parados. Não, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Deus não quer ninguém parado. Deus quer constância de nós. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Marco, Deus olhou lá do céu. E por que, Mateus Júnior, a alegria do Senhor é a vossa força? Às vezes a gente prega isso num contexto tão bonito. Só que Deus olhou lá do céu e sabe por quê? A alegria do Senhor é a vossa força. Porque, Juninho, Deus olhou lá do céu e viu a sinceridade no coração do povo. A palavra foi pregada, o povo percebeu o quanto eles estavam distantes de Deus. E eles se entristeceram. Só que Deus se alegrou. Eu imagino Deus lá do céu olhando assim, falando, opa, eu vou me alegrar. Porque se Ele está chorando,
é porque ele reconheceu que está distante, mas ele vai voltar. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está errante? Irmã Malene está distante dos caminhos do Senhor. Deus me trouxe aqui como boca dele para te dizer nesta noite que a alegria dele, você reconhecer, de você ter sinceridade no seu coração, que você está errante, ela te dá força. Me dá força? Claro, me dá força. Eu vou ficar parado no meio do caminho? Não. Se a alegria dele te dá força, então a mão dele te dá uma ajudadinha. Já viu quando tem carro tem que dar tranque no carro, Juninho? Às vezes tem que empurrar um cadinho pro carro pegar. Então é Deus dizendo para alguém: eu vou te dar uma forcinha para você voltar a caminhar como você devia. Mateus Júnior, mas eu tô cansado. Não tem problema, vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, Mateus Júnior, mas eu estou chorando, a minha vida está ruim demais. Vamos para a Bíblia. Salmos no seu capítulo 30, no seu versículo 5, foi cantado essa noite: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela ainda vem pela manhã. Abaixe sua cabeça comigo. Fale para ele o quanto você queria estar mais próximo dele. Uma coisa que eu acho incrível na nossa caminhada de Cristo é que mesmo a gente sendo tão falho, tão pecador, Deus não nos abandona não. Ele sempre está conosco. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. E Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Diga: Deus me ama. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é
diga Deus, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Se coloque sobre os seus pés. Pai, eu te entrego essas vidas, sedentas da Tua palavra, sedentos da Tua presença. E ó Pai, nesta noite eu oro como Davi. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, reto, inabalável. E por favor, ó Pai, não retire de nós a Tua presença. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu acalento. E principalmente, ó Pai, nós precisamos do trabalhar do Senhor em nossas vidas, porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, não somos perfeitos, ó Pai, mas a Sua graça, a Sua misericórdia tem nos acompanhado e tem nos mostrado, ó Pai, o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos da Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, ó Pai, por nos manter de pé, por nos sustentar, por nos dar a Tua graça, ó Pai, pois é isso que nós precisamos, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém.